uma das perguntas que estão postas, e seria de uma ingenuidade imensa a gente não considerar o impacto disso, será que o foco da imprensa agora, jogando a luz fortíssimo, refletor no Bolsonaro e todos os denunciados, desviará a atenção de um governo que está aí mal das pernas no momento, a nível de aprovação? Bom, no meio de todo esse tumulto, pessoal, um levantamento da Paraná Pesquisas está indicando também que a popularidade do atual presidente, saiu hoje cedo, do presidente Lula, também não anda muito bem. Os números indicam que 55% dos brasileiros desaprovam o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, e ontem mesmo trouxemos aqui outro levantamento da Paraná que apontou que o Lula seria derrotado pelo próprio Jair Bolsonaro caso as eleições presidenciais acontecessem hoje. Mas, claro, ainda falta muito tempo, mais de 500 dias até o pleito. Vamos aqui, então, seguindo, repercutindo. A dimensão política, impacto político. Não, mas você trouxe isso... Quem se lembra também quando foi divulgado o relatório da Polícia Federal, em qual contexto nós estávamos? Se lembra? Refresque a nossa memória. Também numa decisão em relação ao governo Lula, né, ao governo federal, de que a narrativa não estava indo bem, né, declarações que também não estavam sendo adequadas, e veio diante desse contexto. Claro que às vezes pode não ter nada a ver, mas a gente precisa também trazer todo o contexto geral, o cenário geral. Como diria o velho doutor Ulisses Guimarães, não há coincidências na política. Eu não sei se foi Ulisses ou Tancredo, mas de qualquer forma a verdade é essa. Mano. Vale dizer que... menos de uma semana depois da denúncia, o governo fez aquele anúncio desastroso a respeito do que seria um pacote de corte de gastos, que, na verdade, acabou vindo com aquela promessa da reforma do imposto de renda. E isso fez com que toda a atenção novamente se voltasse para a incompetência do governo. Então, a gente tem vivido no Brasil um ciclo político onde a coesão em torno dos grupos acaba se dando muito mais em função da rejeição ao grupo adversário do que em favor de uma agenda de país. Então, nesse momento, o governo deve estar dando graças a Deus que, enquanto ele estava nas cordas, surgiu mais um indício, mais uma avalanche de notícias que vão contra o seu grupo adversário. E no Congresso Nacional, agora, o pessoal com torcidinha, tipo, vai ser preso, agora, Lula ladrão, sabe? O próprio Mano colocou aqui na largada, né? Quantos golpes desde a proclamação em 1889? Contando com esse, agora são 10. 10 tentativas de golpe. E o Brasil, cada vez mais, é um grande faroeste de autoritários, sejamos sinceros. E a verdade é uma só, Jesse e PP, quero ouvir vocês aqui também, porque se a gente puxar a capivara um pouquinho, não precisa ir muito longe não, invariavelmente todas as eleições que o PT perdeu, houve declarações que aquilo seria um golpe e que haveria, no mínimo, uma tentativa de golpe perpetrada contra o Partido dos Trabalhadores. Se a gente for até ali na época, na antevéspera do impeachment, há relatos do próprio líder do Exército naquele momento, general Vilas Boas, dizendo que o próprio Exército foi consultado por líderes do quase finado governo Dilma para tentar implementar um estado de sítio. Será que isso é golpe também? É tentativa de golpe? E aí? Como é que fica? Não, então, quando a gente olha para esse momento, a gente não pode ignorar que essas pesquisas, André, elas são um reflexo da alta do preço dos alimentos. E você que está me assistindo em casa, que está nos escutando no rádio, você sabe que o que te incomoda no dia a dia é o fato que você está pagando mais caro pela gasolina, você está pagando mais caro pela carne, você está pagando mais caro pelos seus alimentos, pela escola dos seus filhos e tudo isso. E o governo está sendo responsabilizado. Eu tenho uma pequena discordância, embora eu ache que a imprensa toda, nós vamos trabalhar esse tema bastante, vai muito para isso. A realidade é que o que muda mesmo para as pessoas não é isso. O que muda, o que toma as manchetes ainda para o cidadão comum, ainda são os alimentos. Então, no final das contas, eu acho que não vai apagar esse fogo, não vai apagar as críticas, não vai tirar vai desviar um pouco o holofote, vai. Mas eu acho até que é possível que o presidente use isso. Bom, pessoal, agora é inegável o contexto político, não tem coincidências na política, desaprovação recorde que o presidente Lula está tendo que amargar nesse momento. Eu queria muito que a gente, assim, de fato explorasse um pouco essa dimensão política no momento que, claro, né, as coisas se juntam, não tem coincidência nesse troço. Pepe, como é que você está vendo o contexto? O contexto que o Mano nesse ponto ele foi bem feliz, né? Reconhecimento. O governo estava nas cordas com uma agenda completamente negativa, começou com o PIX, depois antes com a questão da redução de gastos, depois com o PIX, depois com a inflação alta que está tomando diariamente todo o holofote noticiário do Brasil.
E aí veio esse respiro, né? Você vê esse respiro com essa denúncia do Bolsonaro que acabou, de certa forma, tomando conta do noticiário. E mais do que isso, né? Vai tomar conta do noticiário pelas próximas semanas, talvez meses, né? Então, eu espero que o governo agora, né, esqueça o Bolsonaro e trabalhe para o bem do Brasil, criando projetos interessantes para o Brasil, projetos para a industrialização do Brasil e por aí vai. O que não dá é para ficar nas cordas, né, querendo fazer populismo barato. Inclusive, uma cena que foi protagonizada ontem no meio ali do jantar, ali sendo oferecido em torno do presidente português e toda a comitiva dele, o ministro da Defesa, Múcio, chegou ali e cochichou no ouvido do presidente Lula. Ali tudo indica que anunciando que a denúncia havia sido protocolada. Então, dizer que isso não é do interesse do governo federal e que não há uma concertação de forças é uma ingenuidade total, absoluta. Eu não acho que a denúncia foi apresentada pela PGR porque é um momento tendencioso ou porque o governo está fragilizado. Genuinamente, se a gente olha lá atrás, não tinha tempo hábil e desde sempre se falou que essa denúncia provavelmente seria apresentada em fevereiro. Foi exatamente o que aconteceu. Então, não acho que existe um programa em torno disso. Mas a grande questão a gente também não pode ignorar que a denúncia, ela também pode ser utilizada e ela vai ser, nós estamos vendo parlamentares de direita subindo na tribuna, as próprias declarações do presidente Bolsonaro, para martirizar e aumentar a força política dele. O governador do estado de São Paulo hoje deu uma declaração em favor e defesa do presidente Bolsonaro. E quando a gente olha para a pesquisa que saiu ontem da Paraná Pesquisa, vale lembrar que a pesquisa no segundo turno coloca Bolsonaro com 45 e Lula com 40. Então, assim, o momento, na verdade, também pode ser de construção de uma narrativa política que é ruim para o Partido dos Trabalhadores. Eu acho até que isso pode fragilizar ainda mais um problema que o governo tenha. Só em nome da precisão aqui, o próprio governador de São Paulo, como a Jess bem mencionou, Tarcísio de Freitas, aliado leal ao presidente Bolsonaro, foi ao X e disse, abre aspas, Jair Bolsonaro é a principal liderança política do Brasil, isso é um fato. Jair Bolsonaro jamais compactuou com qualquer movimento que visasse a desconstrução do Estado Democrático de Direito. Este é outro fato, estamos juntos, presidente, fecha aspas. Mas tem um ponto também, que até complementando o que a Jess colocou que eu acho importante, a gente não sabe qual que é a repercussão dessa denúncia para a população. Às vezes, o Tarcísio se colocando na linha de frente, defendendo o Bolsonaro, pode repercutir negativamente para ele também. Né? E os aliados do Bolsonaro podem também ter problemas em ficar perto do Bolsonaro. Então, ou seja, ninguém sabe qual que vai ser o reflexo disso no futuro próximo. O fato é que a gente vê a direita entrando em modo Lula livre. Né? Ou seja, o que é que a esquerda fez no momento em que Lula estava nas cordas, foi preso e etc. Entrou no modo Lula livre. Então, toda a campanha da esquerda era baseado no culto à personalidade do maior líder daquele campo político. Agora, o que a gente vê agora, muitas pessoas do campo da direita entrando no modo Bolsonaro livre, que é a mesma estratégia retórica. Minha opinião sobre isso é péssimo para o país. É muito melhor, inclusive para o campo da oposição, focar nos problemas reais da população, que sente no bolso os problemas de um governo que não consegue encarar os reais desafios para o nosso futuro. Então, muito melhor do que ficar cultuando uma personalidade é focar numa agenda efetiva para o país. E é isso que eu acho justamente ruim, né, em relação também à descredibilização das instituições. Sim. Lá atrás a gente viu uma descredibilização em relação à Lava Jato e agora a gente está vendo novamente essa nova descredibilização. Lembrando aqui, então, assim, pessoal, vamos agir como torcida ou vamos agir como técnica? Só para fazer uma comparação aqui, traçar um paralelo com o passado, se ele deixa lições, Jair Bolsonaro, do período republicano, o único presidente a não conseguir se reeleger, efetivamente, e nesse exato momento do mandato dele, há mais ou menos, pouco menos de 2 anos até a próxima eleição, ele tinha, na média das pesquisas de aprovação e desaprovação, 7 pontos acima do que a média que o presidente Lula apresenta no momento. Se isso não é um mau presságio, no mínimo, para as fortunas, né, para a futurologia política do presidente Lula, eu não sei mais o que é. Então, muito bom esse ponto, André, levantar isso, porque isso é um presságio, sim, isso é um dado factual. Sim. E quando a gente olha para esse caso em específico, eu acho que tem um certo direcionamento, que é como que, de fato, essa situação toda do Bolsonaro vai ressoar para a população. E aqui, eu até acho que o Mano, quando ele lembra o Lula livre, a questão é como acaba. Fortaleceu em muitos cenários a esquerda. E aqui, a direita tem outros nomes que já são lideranças fortes. Ela não depende só de uma figura. Isso é um diferencial. Sem dúvida alguma.